Fala pessoal, tudo bem? Tem tempo que eu não faço um vídeo aqui para vocês compartilhando um pouquinho dos meus desafios pessoais, das minhas vulnerabilidades, dos meus medos e de como eu tenho enfrentado essas coisas para transformar no meu processo de crescimento, no meu processo de autoconhecimento. Muitos dos vídeos que tem aqui nesse canal foram partilhando esses processos, essas minhas indagações, esses momentos que eu vivi, seja relacionado a relacionamento, a questões profissionais, a questões pessoais mesmo, de autoidentificação, de autoaceitação, entre outros assuntos, e que sempre, eu acredito que por contar a minha história, toca muito de vocês, e vocês também acabam relatando vários processos de vocês, mandam mensagem e tal, e é isso, sabe? Esse trabalho aqui é para isso, para poder partilhar da minha jornada pessoal de aprendizado para ajudar a jornada de vocês, ajudar a jornada de outras pessoas. E não somente estar na posição de eu estar passando conhecimento, dica, isso, aquilo, outro, né? Acho que tem várias formas da gente aprender. E contando nossa própria história também é uma forma muito válida, muito bonita e muito potente de impactar outras pessoas. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o processo que eu estou vivendo hoje na minha jornada profissional, os meus medos com isso e o que me impediu de crescer e de fazer mais até hoje. E como eu estou olhando para isso tudo agora nesse momento e está sendo uma revolução na minha vida e com certeza vão ter alguns insights legais aqui de partilhar com vocês que podem ajudar na sua jornada também de lidar com seus medos. Eu sempre me considerei um cara corajoso, destemido, que não pensava muito antes de enfrentar um desafio. Só que é claro que todos nós temos fragilidades diferentes, temos medos diferentes e nem sempre aquilo que causa medo em um causa medo no outro. Por exemplo, se você me chamar para fazer uma trilha com você e pular de uma cachoeira de 20 metros, eu não vou ter medo, vou lá e não vou nem pensar duas vezes. Agora, se me chamar, por exemplo, para assumir grandes responsabilidades, onde eu posso deixar outras pessoas na mão e essas pessoas vão sofrer por uma falha minha, isso é a coisa que me dá medo sim. Eu acho que um dos maiores medos do ser humano é o medo do fracasso, o medo de desapontar o outro ou o medo de ser rejeitado. E é curioso relacionar isso com o maior medo registrado em pesquisa dos seres humanos, que é o medo de falar em público. E o que é o medo de falar em público? Se a gente desconstruir isso, não seria o medo de fracassar, o medo de ser rejeitado? Esse medo de falar em público, de expor as minhas ideias e ser quem eu sou, já é algo que eu já venho trabalhando há algum tempo. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo aqui. Se você quiser dar uma assistida, eu recomendo bastante, que é um vídeo bem legal. Mas o medo inconsciente, que hoje eu percebo que eu tenho, ainda estou sabendo lidar, ainda estou aprendendo a lidar com essa coisa, é o medo da responsabilidade, é o medo de abraçar mais tarefas do que eu acredito, penso que sou capaz de cumprir, ou trazer mais responsabilidade para cima de mim, em cima dos meus ombros, que eu talvez esteja a fim de lidar ou pense que sou capaz de lidar. Eu voltei para o Brasil esse ano com o objetivo de organizar a casa, organizar os meus projetos, criar rotinas, ter uma nova dinâmica comigo mesmo, com o meu corpo, com o meu trabalho e poder fazer isso aqui crescer, cara. Não um número de seguidores, mas poder fazer a mensagem que eu quero passar, que eu acredito pra caralho, desculpa o palavrão, mas eu acredito muito naquilo que eu quero transmitir e na importância que isso tem, no potencial de transformação que isso pode ter na vida de outras pessoas. Porque se tem funcionado na minha vida, tem me permitido olhar para minhas sombras e perceber os aspectos que eu preciso mudar e muito rapidamente perceber os benefícios disso, sabe? Seja de ter mais autoestima, de ter mais autoconfiança, de ter mais coragem, de criar melhores relações, de ter mais abundância. Tudo isso, se isso tem me trazido tanto benefício, cara, eu preciso partilhar, é da natureza do homem, sabe? É o nosso papel fundamental, partilhar os nossos tesouros, partilhar aquilo que a gente aprende. E fora isso, eu vivo tendo ideias muito boas, ideias mirabolantes, de coisas novas para fazer para vocês, seja em termos de conteúdo, seja em curso presencial, seja em viagem juntos. 1 milhão de possibilidades, 1 milhão de coisas que possam ser criadas para que essas mensagens de autoconhecimento, de estudos milenares, de como a gente tem uma vida mais fluida, como a gente viver com mais, rapidez, mais alegria, mais, sabe, bem-estar mesmo, né? Como é que eu posso levar isso para mais gente? E ideia de como fazer isso acontecer, sinceramente, não me falta. O que me faltava era coragem de dar o passo. Vou até sentar um pouquinho para falar melhor disso. Para mim chega a ser engraçado lembrar, ter esses momentos onde eu preciso relembrar da importância da coragem na minha vida. Quando eu criei esse canal aqui, com o nome de Se Joga Cara, a headline, né, o slogan do canal era: para cair no mundo basta ter coragem. E isso pode parecer óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Para superar qualquer medo, o que é preciso é coragem, não só para cair no mundo. Lá atrás, em 2014, quando eu decidi sair do meu emprego, largar tudo e ir embora para fazer uma viagem que eu voltei 3 anos depois, eu sinceramente não tive um pingo de medo. O medo foi uma coisa assim que era tão
irrisória, sabe? Eu olhava para aquilo ali e pronto, vou passar por cima. Não era algo que me impedia de uma ação. A coragem ali, ela foi inata porque aquela experiência não me trazia um medo, de fato. Ele era um desconhecido que me despertava uma curiosidade absurda, mas não um medo. Mas conforme esse projeto aqui foi crescendo, foi tomando um pouquinho mais de forma, eu tive sim situações onde eu precisei enfrentar meus medos. E agora eu tô passando por mais uma cruzada dessa. E esse medo meu hoje era o medo de crescer, o medo de ser grande, o medo de ter novas responsabilidades e ter pessoas que dependem agora de mim, e ter que coordenar um monte de gente e fazer as coisas acontecerem. Para eu poder executar todas as minhas ideias, fazer meu trabalho com cada vez mais qualidade, ter mais tempo para eu estudar novos assuntos e aprender mais e compartilhar com vocês também, seja pelo YouTube, seja pelas novas iniciativas que estão vindo aí pela frente, eu vou precisar com outras pessoas, eu vou precisar de ajuda. É impossível fazer isso sozinho. E nesse último mês eu fiquei assim muito feliz por ter começado a atrair as pessoas certas no meu caminho, as pessoas que estão alinhadas com meus objetivos, com a minha missão, com a minha visão, com as coisas que eu quero construir e que elas também querem participar disso tudo, elas também querem construir e elas também não conseguem fazer sozinhas, então vamos todo mundo fazer isso junto. Então tá sendo assim um processo lindíssimo de eu começar a pensar, mais organizado, mais estruturado. E, gente, chega aí, vamos trabalhar junto, vou contratar editor, vou contratar gente para me ajudar com conteúdo, vou contratar gente para me ajudar com marketing, com isso, com aquilo, enfim, com coisas distintas, para que eu possa fazer mais, para que eu possa executar melhor o que eu vim aqui para fazer, galera. Que no meu caso, a minha visão, o meu propósito é contribuir para que mais pessoas vivam em mais harmonia. Então, como é que eu posso trazer isso para mais gente? Com a ajuda de outras pessoas. E o lance é que demorou muito para eu entender esse medo da responsabilidade como alguma coisa presente dentro de mim. Eu simplesmente não dava esse passo, sabe? Já tem esse projeto que tem 5 anos, era para estar muito maior do que está hoje. E eu não entendia por que eu não fazia esse movimento de contratar pessoas e de delegar as coisas e fazer coisas desse tipo. Até eu começar a investigar sobre isso, né? Minhas meditações, minhas práticas, minhas leituras, meus estudos começaram a me fazer entender o que me levou até esse ponto de eu estar numa zona de conforto e tá bom aqui, não tô afim de sair dela. Porque a situação ela é sempre essa, a gente tá lá de cá, na nossa zona de conforto, na nossa frente passa aqui, cruza o rio do medo, do outro lado tá lá a abundância, o amor, a felicidade, a harmonia, tudo aquilo que a gente quer, e o botezinho que cruza esse rio é o tal da coragem. Quando a gente decide entrar nesse bote, ele se balança, ele se treme todo, a gente precisa ter força para remar e atravessar o negócio, e vai cair medo para dentro do bote também, vai cair água para dentro do bote, e o lance é não parar de remar nunca, amigo, só caminha, que o caminho se abre, você vai chegar lá do outro lado, só rema, né? E sabe o que é mais bonito, mais potente desse processo todo de superar os nossos medos frente ao desconhecido? A gente não sabe como as coisas vão desenrolar. É que esse processo ele é um ato de fé. Para mim, a fé é a capacidade de eu confiar, de eu ter amor por aquilo que é desconhecido. E esse desconhecido, essa incerteza na minha frente, essas coisas vão dar certo, se eu vou conseguir mesmo bancar e me organizar e ter a disciplina para fazer acontecer e nutrir todo mundo de conhecimento e de tudo, e no conhecimento de organizacional mesmo, né, de gerenciar a equipe e de ter grana para pagar todo mundo, se a grana vai cair, enfim. Isso tudo para mim é incerto, mas a beleza de ter essa coragem de caminhar e de ter essa fé de que as coisas vão acontecer da melhor maneira possível é que o caminho vai preparando a gente em como as coisas vão acontecer. Essa fé no desconhecido, esse desconhecido, ele mesmo traz pra gente essa intuição divina de como solucionar os nossos problemas, essa inspiração divina, entusiasmo, galera, inspiração divina. Entusiasmo significa inspiração divina. Cara, a gente tem sempre que agir no nosso entusiasmo. Se tem uma ideia à nossa frente que a gente está apaixonado por ela, mas com medo de fazer ela executar, é exatamente esse caminho que a gente tem para seguir, galera. Porque nessas situações, o medo não tem que agir como um paralisador, mas como uma bússola, como um mensageiro, trazendo pra gente qual é o caminho que a gente tem para seguir. Do outro lado dos nossos medos moram os nossos maiores aprendizados. E eu já adianto aqui para vocês que simplesmente ter começado a dar esses passos na direção dos meus medos, as respostas que eu precisava, o como fazer, o como executar e tudo mais, já começa a vir, as fichas já começam a cair, sabe? Porque eu tô entusiasmado com essas novas ideias que eu quero desenvolver. Então eu tô inspirado por uma força maior do que eu, que tá querendo ser expressa através desse meu veículo aqui, dessa espaçonave aqui chamada Carlos Caçaú. E aí que quando eu confio nesse chamado interno, nessa chamada para ação, as respostas do como fazer, as ferramentas que eu preciso, as pessoas que eu preciso,
começam a surgir, cara. Isso aí dá para explicar aí no campo metafísico das coisas. A gente esquece que funciona dessa maneira, a gente esquece que a gente pode confiar mais no divino, né? Pode confiar mais na nossa intuição, pode confiar mais na nossa coragem, naquilo que está por trás do medo, né? Que está esperando alguma coisa ali boa pra gente. Quando a gente enfrenta isso, as respostas que a gente está buscando, elas são garantidas, elas são dadas, elas aparecem magicamente no nosso caminho. E para mim, nesse momento não está sendo diferente. Quando eu comecei a dar os passos, as pessoas que eu precisava e as ideias que eu precisava para poder... Como que eu vou cuidar dessas pessoas agora? Como que eu vou, sabe, gerar grana para essa galera, para poder pagar todo mundo e tudo mais? Começam a vir, começam a aparecer. E é isso que eu estou trabalhando agora. Esses são meus novos passos. E eu queria compartilhar esse momento que eu estou vivendo aqui com vocês por 3 motivos. Um, para agradecer a todos vocês que apoiam esse canal já aqui há tanto tempo, pessoas que estão aí já há anos acompanhando e viram aí as minhas transições, a pessoa que eu era, a pessoa que eu me tornei e talvez vão ver a pessoa que eu vou me tornar ainda. Então eu agradeço muito a todos que apoiam isso que está acontecendo, porque todas essas iniciativas, todas essas ideias, todos esses processos que eu venho aqui trazer para vocês de crescimento pessoal é resultado disso aqui, resultado do apoio de vocês, de eu poder vir aqui dar o meu amor e compartilhar o que eu tenho para compartilhar e vocês também compartilharem de volta, né? E isso me nutre para caramba, vocês não têm noção. Segundo motivo é para eu poder olhar para esse vídeo aqui daqui a 3 anos, 5 anos e lembrar, sabe, tipo, que processos que eu passei, como é que eu posso olhar para trás e agradecer por ter dado determinados passos na minha vida que me levaram a conquistas e coisas incríveis. E o terceiro motivo para poder encorajar vocês a fazerem a mesma coisa, sabe? Todo mundo está enfrentando uma batalha, todo mundo tem alguma espiral do medo ali para poder se livrar, algum passo novo na jornada de crescimento e de expansão de autoconhecimento para dar. Não olha para as pessoas na internet, não, que você sabe que você absorve o conteúdo e acha que o seu guru, que o seu professor, que a pessoa que te inspira, seja lá quem for, que essa pessoa não tem mais nenhum desafio para lidar, não, que essa pessoa tá com a vida completamente perfeita e harmoniosa e tudo mais, sabe? Porque todo mundo tá passando por algum processo, senão não estaria aqui encarnado. Quando a gente faz isso, quando a gente abre e compartilha aquilo que é o nosso desafio, o próprio ato de tirar de dentro, de falar, de botar para fora, faz com que a gente processe a informação de uma tal maneira que a gente mesmo já chega nas respostas que a gente estava procurando. E é nisso que eu quero encorajar vocês também, sabe? Permita-se ser vulnerável. Se você precisar de ajuda, peça ajuda. Compartilhe com os outros os seus desafios, os seus dilemas. Dê o primeiro passo, cara, isso é muito importante. Go first. Quando você estiver com uma roda com as pessoas, sabe? Inicie os assuntos, inicie as conversas. Quando você estiver com seu amigo, com sua mãe, com seu irmão, seja lá quem for, que você se sente à vontade de falar que você está passando por um desafio e que você não está sabendo como lidar com aquilo, inicie a conversa, põe esse vulnerável primeiro, sabe? E somente nesse ato de você permitir você tirar de dentro aquilo que te incomoda e botar para fora, você dá perspectiva, você consegue olhar para aquilo de uma outra ótica e talvez até chegar nas suas respostas sozinho. Teve uma coisinha que eu esqueci de dizer sobre essa investigação desse meu medo, desse meu processo. E para mim eu acho que foi ter trabalhado para mim mesmo, ter me virado, ter sido independente durante esses últimos 5 anos e nunca ter tido ninguém dependendo de mim, sabe? Nunca tive ninguém dependendo de mim. Sempre fui muito independente, sei me virar e sou sagaz e sei fazer as coisas acontecerem. E isso nunca foi um problema para mim. Agora, quando eu penso na hipótese que agora tem outra pessoa que depende de mim também, aquilo ali talvez impedisse um pouco das minhas atitudes, impedisse um pouco dos meus próximos passos, porque não, tá bom aqui do jeito que tá, aqui só eu, se der merda eu me viro, se der merda eu sei o que eu posso fazer. Agora, quando tem outra pessoa envolvida, pô, não quero, sabe, deixar outra pessoa exposta a um risco, né? Porque eu sei que eu vou saber me virar no risco, mas e o outro? Então, talvez isso, por ter tido essa vivência toda viajando e tudo mais, fazendo toda essa coisa toda, isso condicionou minha mente a evitar esse tipo de situação, sabe? Tá bom, sei me virar sozinho, mas eu não quero que ninguém dependa de mim. E eu continuo não querendo que ninguém dependa de mim, mas agora eu estou disposto a enfrentar a responsabilidade de poder cuidar de outras pessoas. Não só cuidar no que tange aspectos emocionais e coisas do tipo, que eu sempre fui muito bom nisso e gosto de fazer isso, mas também financeiramente, também organizacionalmente, também disciplinamente, todos os aspectos são necessários para você cuidar de uma empresa, você cuidar de um negócio. E acho que esse é o processo que eu estou vivendo agora, que está sendo assim
super enriquecedor. Cruzar esse rio do medo, para mim, está sendo um processo de crescimento absurdo, porque eu estou precisando aprender novas técnicas, novas coisas, novas estratégias, novos pensamentos e coisas que não fazia parte do meu universo antes, porque eu estava antes na zona de conforto, né? E para poder cruzar esse rio do medo, você precisa se preparar. E o caminho mesmo te prepara. Você decidir dar o passo, a inspiração divina te traz as respostas, te traz o caminho, te traz as formas, sabe? É só confiar e começar a caminhar nessa direção. E isso é para qualquer medo, não somente o medo de você criar um negócio, tá bom? Então eu espero que esse vídeo aqui tenha sido benéfico para alguns de vocês, que você tenha sido capaz de se perceber através da minha experiência, através da minha ótica, e no final das contas é isso, né? Todos os dilemas do homem permeiam todos os homens e mulheres. Todos os dilemas da humanidade permeiam todo mundo. Então, no final das contas, no meu caso, é saber lidar com o medo e como encarar isso. Eu tenho certeza que você também tem o seu, e eu espero que você entenda um pouquinho melhor sobre como encarar isso também. E um último recado, pessoal, é que em breve eu vou precisar contratar redatores de viagem. Eu estou buscando pessoas que já tenham viajado sozinhas, já tenham tido uma experiência de viagem pelo Brasil ou fora do Brasil, mas sozinhas, tenham tido essa experiência de fazer um intercâmbio, de fazer um voluntariado, seja lá o que for, e que queiram compartilhar suas histórias, tá? Vá lá no Instagram, me acompanhe no Instagram, porque em breve eu vou fazer uns stories, vou fazer um material para poder organizar isso aí, para poder vocês entrarem em contato, mandarem suas versões, suas histórias e tudo mais, e a gente vai conversar isso bonitinho, mas lá pelo Instagram, tá? Então me acompanha lá, que lá fica mais fácil a gente organizar essa comunicação. E era isso que eu tinha para partilhar com vocês hoje. Muito obrigado sempre pelo carinho, pelo suporte, pelo apoio nesse projeto aqui, para ele crescer, para ele fazer acontecer, por partilhar os vídeos, por, enfim, por retribuir um pouquinho da forma como você puder com essa mensagem, com esse crescimento aqui para que essa mensagem chegue em mais pessoas. Vocês me ajudam muito nisso e me ajudaram muito até hoje. E tudo que eu faço hoje, a maneira como eu vivo hoje, eu devo a vocês que apoiam esse projeto, tá bom? Muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abração e se joga, cara!